Chegou a hora da gente falar de ficha técnica. Sem dúvidas, é um dos vídeos, dos conteúdos mais procurados. É um dos conteúdos em que há mais interesse. Então, para assimilar bem o aprendizado desse vídeo, a gente vai fazer uma ficha técnica de cada tipo de produto, certo? Se você ainda não entende o que é um tipo de produto, assiste aí o vídeo do cadastro de produtos, certo? Então, para a gente começar, como de praxe, vamos abrir o cadastro. Vamos começar por uma pizza, certo? A pizza ela é do tipo composição. Se você já sabe o que é, significa que você já assistiu nossos vídeos anteriores. Se você não sabe, assiste lá, mas de qualquer forma eu vou dar explicações breves. Composições são itens preparados no momento da venda, certo? Então, ou seja, você não tem um estoque desse item. Você prepara ele no momento do pedido do cliente. É o caso da nossa pizza. Não existe o estoque da pizza. Existe a preparação da pizza. E essa preparação ela é feita no momento da venda. Ok? Então, todas as fichas técnicas vão ser feitas dentro da aba composição. Então, aqui a gente tem a pizza. Viemos na composição. Vamos adicionar itens à composição dessa pizza, ou seja, montar a ficha técnica. Para montar a ficha técnica, você vai precisar ter cadastrado os insumos. Se não cadastrou, se tem dúvida, também tem um vídeo aí mostrando como é feito. Então vamos começar. Eu não vou colocar todos os ingredientes, certo? A intenção aqui é realmente a gente tentar simplificar como é feito, né? Não criar muitas complicações para ficar difícil de você entender. E a gente vai fazer outros exemplos. Então, a começar pela pizza, vamos aqui no novo. Vamos colocar aqui nosso queijo mussarela. Esse izinho aqui, né? Essa pesquisa ela não precisa ser cheia, não. Pode colocar só uma parte do nome. Nesse caso, eu vou dizer que a minha pizza leva 180 gramas. Cuidado com a vírgula, sempre tem um zero aí, né? Se fosse alguma receita com 18 gramas e você fizesse isso, estaria errado. Ficaria 180. Então, se for menos de uma centena, né? Lembra também de colocar um zero aqui. Certo? Esse caso aqui é 180 gramas. 0,180. Lançar com preço zero, eu não vou estar cobrando a mais por esse ingrediente. E o tipo, ele entra como insumo, né? Existem outros vídeos aí mostrando o que é opcional, adicional e item de montagem, certo? Nesse vídeo a gente vai focar na ficha técnica, então tudo que a gente falar aqui vai ser de insumo, certo? Então coloco o insumo. Detalhe, para essa caixa, há produtos que podem ser vendidos de forma fracionada, né? Como um açaí. Então, por exemplo, numa ficha técnica eu tenho todos os ingredientes, assim como eu posso ter embalagens, certo? Então, se você vende algo fracionável no peso e vai inserir uma embalagem aí na sua ficha técnica, lembra de marcar. Senão, ele vai quebrar a embalagem na mesma proporção que você está fracionando o produto. Explicando melhor, se eu vender meio quilo de açaí e na ficha técnica desse açaí tiver uma embalagem e não tiver marcada a quantidade fixa, vai sair meia embalagem. Vai sempre ser proporcional ao item, ok? Nos demais itens, não precisa, né? Se não há um fracionamento aqui da pizza mista, então não precisa. Então aqui pode dar ok. Até um detalhe aqui na pizza que ela pode ser dividida meio a meio, né? Então se eu colocasse aqui quantidade fixa e vendesse meia pizza, ia sair 180 gramas do meu estoque, mesmo sendo meia pizza. Então nesse caso aqui permanece desmarcado, porque é correto o sistema dividir quando eu dividir a pizza, certo? Então basicamente isso vai funcionar mais para embalagens. Então colocamos nosso primeiro item, queijo mussarela. Vou colocar aqui
o presunto, mesma quantidade, não precisa marcar, né? Insumo, lançar com preço zero, ok. E você vai registrando, você vê que ele está jogando ali para trás na tela, né? Molho de tomate, tá aqui 80 gramas, preço zero, insumo, ok. Farinha de trigo, 200 gramas. Lembrando que isso aqui é um exemplo, né? Estou tomando nenhum documento como um documento real como parâmetro. Ok? Então a gente vai finalizar essa ficha aqui. Poderia colocar a embalagem, caso tenha também, né? Embalagem, você vê que aqui ele já muda para a unidade. E aí você teria que ter cadastrado todos os tipos de embalagem, né? Se há uma diferenciação. E ok. Se a gente fechar, vai ver que a ficha foi montada, que parte dos custos estão preenchidos e outros não. O que isso significa? E aqui embaixo tem o total. Significa que você deu entrada de algumas coisas, né? Quando você faz a entrada da nota, ele automaticamente preenche o custo do produto. Então, no caso do presunto, ele está me informando aqui que 180 gramas equivalem a R$ 1,72 de custo, né? A embalagem 40 centavos, 80 gramas de molho de tomate 40 centavos e por aí vai. Os que não estão preenchidos, você precisa dar a entrada das notas desses produtos, né? Se você ainda não sabe como fazer a entrada, existem vídeos aí, né? Existe tanto a entrada fiscal quanto a avulsa, então você dá uma assistida e faz as entradas. Como eu falei, esse produto é do tipo composição, né? Inclui pizza, sanduíche, tudo que for preparado na hora. E daqui a pouco a gente vai ver uma bebida também, vou deixar para o final, porque geralmente é algo que se tem mais dificuldade. Mas no caso aqui a nossa ficha está montada. O que isso significa? Significa que se nesse momento eu vender esse item, o que vai sair do meu estoque são esses insumos, certo? A pizza em si não há controle de estoque sobre ela. Vai haver controle de estoque do que está dentro dela. E aí uma observação importante. Você pode ter outros itens que também tenham ficha dentro de um produto que tem ficha. Um exemplo, vamos supor que você usa, não é um molho de tomate, é um molho que você faz, né? E esse molho, ele tem uma ficha técnica, tem os ingredientes que é feito ele. Então o sistema ele vai funcionar em cadeias de baixa. Vendeu a pizza, vendeu o molho, vendeu o molho, vendeu o que está dentro do molho. E por aí vai. Você pode ter inúmeras fichas técnicas, uma dentro da outra. Ok? Então a composição é isso. Ter atenção, pegar as quantidades corretas, né? Vamos aqui para o próximo item. Aqui a gente tem uma fabricação, certo? A fabricação significa dizer, eu até estava com uma montada, eu vou excluir para a gente fazer do zero. Então, vamos excluir aqui, vou voltar aqui para um, porque eu vou explicar, certo? Então, o que é uma fabricação? Fabricação é aquilo que você produz com antecedência, né? Você chegou de manhã, ou determinado período aí do dia, você foi lá na produção e produziu 100 coxinhas, né? Então, você precisa ter uma ficha técnica de quanto é usado na fabricação, né? Dos insumos, das quantidades. É a primeira informação importante, o tipo, e a segunda, tão importante quanto, é o fator, né? Para quanto é sua receita. Em muitos lugares não se há uma receita unitária, né? Se você tem uma receita unitária, vem até a composição e coloca aqui o valor de cada ingrediente para uma unidade de coxinha. Se você não tem essa receita unitária e você nem fabrica em unidade, então aqui no fator você vai modificar. No caso aqui, vamos supor que o mínimo que eu produza é 20 coxinhas. Então vou mudar meu fator para 20, vou salvar e agora eu vou em composição e vou dizer qual a minha receita para 20 coxinhas. Então, mesmo passo lá da pizza, vou usar minha farinha
eu não tenho noção de quanto se usa, né? Então, tudo que eu colocar aqui é um exemplo. Vou colocar aqui 830 gramas. Saco preço zero, insumo, mesmo padrão lá do cadastro anterior. Tenho dois aqui, eu vou explicar mais na frente. Vou colocar aqui 300 gramas, um pouco mais, né? 550 gramas. Saco preço zero, insumo. Vou colocar o leite. Não sei nem se é usado leite, me perdoe aí se você está assistindo esse vídeo e não usa leite. Vou colocar aqui saco preço zero, insumo, ok. Pode fechar. Basicamente eu vou deixar assim, certo? Então você vê aí que eu coloquei uma receita para se fabricar 20 coxinhas. Ok? Os custos, da mesma forma do cadastro anterior, vão estar preenchidos. O que tiver em entrada de nota, o que não tiver vai estar em branco, né? Aqui embaixo você vai ter uma ideia. Para produzir 20 coxinhas, está se gastando isso. Ok? Então vamos avançando. Fizemos nossa pizza, nossa coxinha, que é fabricada com antecedência, né? Vamos para o próximo. Red Label Dose. Esse aqui, muita gente se confunde na hora de fazer, né? Então, vamos ter o seguinte cenário. Vamos desenhar dois cenários, na verdade. O primeiro cenário, você só vende a dose, ok? Então, como seria feito esse cadastro? Pode ser colocado como tipo produto sim, e na aquisição você vai informar como ele é adquirido, né? Uma garrafa com 20 doses. Ah, Diego, mas na hora que eu fizer a venda, o que vai dar abaixo do meu estoque? Sempre a medida que está aqui em estoque, certo? Então, quando se alimenta no compras, ele vai entrar como 20 doses cada garrafa. Então, se você entrou 5 garrafas, você vai ter 100 doses. Se você foi lá no caixa e lançou 2, ele vai pegar 2 o quê? 2 doses, que é o seu fator de estoque. Então, se você faz essa venda, de 100 iria para 98. Então, aqui já estaria ok, certo? Não teria ficha técnica. Em que caso haverá uma ficha técnica? Vamos pular aqui para o cadastro seguinte. Temos o clube, né, que é a garrafa. Então, como é que eu faço o controle de dois cadastros direcionados a um cadastro só, né? Não ter dois controles separados. Então, a forma mais simples que eu encontrei de fazer isso, você pode até ter a garrafa aí como um insumo também. Você teria a garrafa como um insumo, a dose uma composição, né? Quantos ml você usa, e a garrafa que você vende, quantos ml você usa do insumo, né? Nesse caso aí, que muitos estabelecimentos praticam, seriam 3 cadastros. Um cadastro como insumo e 2 como composição, né? A sua dose e o seu litro que você vende. Dessa forma que eu vou mostrar é mais simples. Então, temos aqui a dose, que é comprada na garrafa com 20, uma garrafa com 20 doses, né? É um produto. E aqui no meu clube, que é a venda da garrafa, eu vou dizer que ele é composição. Como assim? Eu vou estar amarrando esse litro à dose, certo? Então, primeira observaçãozinha. A sua medida menor se torna sempre a principal. Por quê? Porque a partir da menor, você pode fazer a composição das maiores. Como, por exemplo, Red Label Club é meu litro, ok? Então, de que ele é composto? Ele é composto da minha dose. Como assim? Quando eu vender 1 litro, vai sair quantas doses do meu estoque? 20 doses. Lançar com preço zero, insumo. Ok? Fechou. Deu para entender como é que funciona esse raciocínio? Voltando mais uma vez. Minha dose é um produto, compro na garrafa, vem 20 doses. Ok? Esse é o cadastro que eu controlo o estoque. Como eu estou controlando? Em doses. A minha garrafa, ela é uma composição. E como é que é feita a baixa do estoque?
Vamos na ficha técnica. Ela entra lá dentro da dose e puxa 20. Então, esse cadastro aqui ele não tem controle de estoque. O que tem é a dose que ele vai buscar. Ok? Espero que você tenha entendido. Se não tiver entendido, assiste de novo ou liga para o nosso suporte se tiver com dúvida aí de fazer, né? Se de repente você tiver saldo e horas de treinamento, você pode também estar contratando, né, um treinamento local. Mas uma coisa eu garanto, você só vai aprender praticando, fazendo, errando, refazendo, acertando. Então vamos aqui para o próximo item. Combo, né? Como é que funcionam os combos? Aqui vai entrar dentro do que eu falei antes, né? Que você pode ter uma composição dentro de outra composição. Então, no caso aqui, combo mais refri, né? Vai ser do tipo composição, não tem um estoque disso. E aqui dentro eu vou colocar a minha coxinha. Ó, lembra que a coxinha ela já tem uma ficha técnica. Sempre a mesma regrinha, né? Para montar a ficha. E vou colocar aqui a minha coca, certo? Meu combo, ele é a coca mais a coxinha. Então, bem simples. Poderia colocar, o combo vai dentro de uma embalagem. Você cadastra a embalagem também. Coloca ela aí. Então, bem simples. O que o sistema vai fazer? Vai dar baixa disso aqui. E se algo aqui dentro tiver ficha, vai ser dado baixa também dos insumos do item que tiver aqui. Não tem segredo, certo? Só para esclarecer um pouquinho a questão do combo, né? Que o pessoal tem muita dificuldade. E nos combos em que houverem a opção de escolher um produto ou outro, por exemplo, se eu pudesse aqui estar escolhendo qual é o refrigerante, né, que pode ser escolhido, vai ter um vídeo aí falando sobre opcionais e adicionais, certo? Então, nesse caso aqui é uma ficha técnica simples, né? Sem esses cadastros opcionais e adicionais, e existem os vídeos aí para você estar acompanhando. E para finalizar, nós vamos procurar aqui o nosso frango congelado, né? Frango congelado. Ele é um beneficiamento, né? Então, o que é um beneficiamento? É um insumo bruto. Se eu comprar o frango desse jeito aqui e não utilizá-lo assim, eu preciso tratá-lo. Então, a gente chama isso de beneficiamento. Então, na composição, na fabricação e no beneficiamento existe ficha técnica, né? Nesse caso aqui, eu vou dizer o que é que eu faço com esse frango, né? Sempre tendo em vista aqui o fator. A cada quilo de frango, nesse caso, né? A cada 1 quilo, o que vai ocorrer com ele? Então, vou vir na composição e vou informar. Vou informar que desse quilo de frango, eu faço 2 porções de frango desfiado. Olha aí, porção frango desfiado. Inclusive aqui ele puxou no quilo. Vamos lá corrigir. Que a gente faz na hora mesmo. É o 113, né? Então aqui não é quilo. Se eu estou dizendo que é porção, é unitária, né? Então, poderia colocar até PC também de porção. Então, frango congelado. Vamos lá, voltando. Composição. Frango desfiado, ó, unidades. Eu faço 2 porções a cada beneficiamento de 1 quilo. Posso colocar aqui insumo. Pode manter o mesmo padrão aí, não tem problema não. Até para você não criar regras diferentes, né? E aqui era diferente, aqui era assim, lá era do outro jeito. Então, pode criar esse padrãozinho aí, seguir esse padrão que vai dar certo. Então, eu produzo 2 porções. Tenho 2 cadastros aqui ambíguos, né? Vou utilizar esse aqui que eu fiz por último. Aliás, anterior, né? Que está no quilo. Então, além de obter 2 porções de frango desfiado, que aqui vão somar 400 gramas, né? Eu vou obter 300 gramas de filé. Só fechar aqui para vocês entenderem. Então, a cada quilo de frango,
eu obtenho 2 porções, para quem trabalha com porcionamento. Estou fazendo esse treinamento já usando porção, porque varia muito, né? A quem extraia o insumo e utilize o peso, e a quem porcione, porção de 200 gramas, 300, 100. Inclusive, dentro de um item, você pode ter aqui vários frangos desfiados, né? Frango desfiado 100 gramas, frango desfiado 200 gramas, 300. E aí dizer o que gera de cada porção dessa, né? Muitos lugares utilizam porções diferentes para produtos diferentes. Se é um sanduíche, porção de 100 gramas. Se é uma pizza, porções de 200. Então, você poderia estar criando várias porções. Aqui eu estou juntando, né? Estou fazendo uma mesclagem. Então, eu estou dizendo que dá origem a 2 porções de 200 e dá origem a 300 gramas de frango para utilizar em pratos, seja lá o que for. Então, se você somar aqui, eu vou ter 400 gramas mais 300 gramas. Então, tá faltando aí, né? Para fechar esse 1 quilo aqui, tá faltando 300 gramas. E aí que vai existir a minha perda, né? Então, quando eu falo de beneficiamento, tudo que eu trato possui perda. Nesse caso aqui, eu criei um produto frango perda, do tipo perda, né? E aqui eu vou simbolizar o que eu perco de gelo, de pele, de osso, né? Do que eu não uso para produzir, não me serve. Pode colocar como insumo. Fechando aqui nossa janelinha, a gente fechou nossa meta de 1 quilo. A cada quilo de frango, eu produzo 2 porções, eu produzo 300 gramas de filé e eu perco 300. Essas quantidades feitas na fabricação e no beneficiamento são médias, né? Sempre vai haver ali uma vírgulazinha, alguma coisa que não bate exatamente. Até por isso, os processos de fabricação e beneficiamento que você vai ver aí nos próximos vídeos, esse valor lá ele pode ser alterado, né? Então aqui se estabelece uma média e no momento da produção você pode fazer o ajuste ou até mesmo pode modificar a produção. Vamos supor que eu fiz o tratamento desse frango e não precisava de filé. Então aqui eu tive 4 porções de desfiado. Não tem problema. Aqui pode estar preenchido desse jeito e quando chegar lá você vai poder fazer essa alteração. Ok? A gente se vê aí nos próximos vídeos. Aprenda sobre fabricação, sobre beneficiamento, porque é um complemento disso aqui. Ok? Tanto a fabricação quanto aqui o nosso frango, eles não param aqui na ficha, eles têm outros processos, né? A coxinha e o frango congelado aqui dentro do nosso exemplo, ele tem mais coisa. E só para mostrar aqui um cadastro de perda, né? Se você não sabe, eu nomeio aqui o nome do meu insumo bruto, né? Frango perda e o tipo perda, né? Criei até uma categoria, se não viu, tem o vídeo aí mostrando como cadastrar as categorias. E é isso, a gente se vê nos próximos treinamentos.